Agora vamos falar de safra de verão. O Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná divulgou essa semana os primeiros números da próxima safra. A área plantada com grãos no estado deve se manter a mesma da safra passada, 5,6 milhões de hectares. A produção pode cair de 21,4 milhões de toneladas de grãos colhidos na safra 2010 para 19,9 milhões de toneladas na safra 2011. Essa queda é justificada de imediato pela opção dos agricultores em plantar mais soja e menos milho. É que o milho rende o dobro ou mais em volume se comparado à soja. Acompanhe os números. O DERAL prevê uma redução de 15% na área de plantio de milho, que cai de 900 mil hectares plantados na safra passada para 762 mil hectares na próxima safra. Pelo segundo ano consecutivo, é a menor área plantada desde a década de 70. Com essa queda, a previsão é de uma redução de 20% na produção de milho no estado. Diminui a área de milho, aumenta a de soja. A área plantada com soja cresce de 4,4 para 4,5 milhões de hectares, mas espera-se uma redução de produtividade de 13,9 para 13,7 milhões de toneladas, dependendo do comportamento do clima. O feijão também deve ficar com parte da área retirada do milho. O DERAL prevê plantio 8% maior e produção 19% superior no ciclo das águas. Não há previsão de aumento na produtividade das lavouras devido ao fenômeno Laninha, que eleva o risco de seca no verão na região sul do país. Para falar sobre a próxima safra, convidamos o engenheiro agrônomo Ricardo Kaspreski. Seja bem-vindo, Ricardo. Na região sudoeste, o agricultor segue o rumo do estado, optando pela soja. O que influenciou nessa decisão? Na verdade, o sudoeste sempre planta mais soja. E neste ano não é diferente, seguimos a tendência estadual e há um pequeno aumento, uma extensão de plantio um pouquinho maior na cultura da soja em relação ao milho. Então, uma parte da área do milho migra para a soja este ano, nesta safra. E o que influenciou nessa decisão do agricultor? Existem alguns fatores. O principal que está se vendo é a questão da influência do fenômeno Laninha, que projeta uma pequena estiagem aí em novembro, dezembro, por aí. E também outra função do preço do milho não está tão bom e a soja tem uma tendência de melhores rendimentos. Nós estamos vindo agora num período de seca que favorece a colheita do trigo, mas atrapalha um pouquinho o plantio da próxima safra. Está atrasado já? Assim, a cultura do trigo, como você disse, está tendo um bom crescimento, está se desenvolvendo bem e a colheita está iniciando, ela se intensifica em outubro, novembro, com a perspectiva que tenhamos na região uma boa safra. E a cultura do milho é que está um pouquinho atrasada, ainda estamos no tempo recomendado, não temos problemas ainda de atraso, mas poderia termos um volume um pouquinho maior de plantio, mas por enquanto ainda não está atrasado. No caso de o agricultor plantar agora, mas se mantiver essa seca, há possibilidade de um replantio lá em outubro? O que está acontecendo? Quem plantou e não se desenvolveu, ele terá que replantar. Mas, de momento, a grande maioria dos produtores estão esperando chuva, estão com as máquinas paradas, esperando que chova, para não ter que refazer o serviço, e além do que é um custo muito alto replantar. Em termos de números de área de plantio, aqui no sudoeste, como nós estamos? Nós temos a cultura da soja, que é uma área maior, em torno de 220 mil hectares, é uma área bem significativa. A cultura do milho varia de 100, 110 mil hectares. Então, praticamente é um pouco menos da metade do que a área da soja. E isso a soja tem um volume maior, ela tem, digamos, uma liquidez, é mais fácil de se vender e oscila menos o preço. E, por último, a cultura do trigo, que é uma cultura de inverno, em torno de 90 mil hectares. Está bem estabilizado esse número já. Ricardo, nós viemos aí de uma safra recorde de produção, de área plantada, e esses números anunciados acabam frustrando um pouco o agricultor, com perspectivas também de preço, de clima. Você verifica isso quando você visita os produtores aqui no sudoeste? Em termos de área, ela está mantendo, nós manteremos a área total global. Mas em termos do milho, principalmente, que tem um certo risco, então os produtores estão um pouco receosos. E a questão do preço, aí é complicado falar a questão de mercado, mas a perspectiva não são ruins, até o Laninha está atrapalhando em outros países, então alguma coisa, principalmente no trigo, tem uma tendência a ter melhoras de preço. Mas como é mercado, então tudo pode acontecer. Quer dizer, está um pouquinho ruim para a gente aqui, mas
está para o mundo todo, né? Sim, em muitos lugares. Para o mundo todo, né? E a agricultura é uma atividade de muito risco, né? Então, o agricultor sabe que é complicado investir, às vezes, numa cultura que não tenha uma maior rentabilidade. Obrigada pela sua entrevista aqui no Sudoeste Rural, Ricardo. Muito obrigado. No próximo bloco, saiba detalhes da 5ª Expo Vivida que está chegando aí. Até já!